fazendo uma imunoterapia ou uma imunoprofilaxia, né? Então, eu posso aumentar uma inflamação, eu posso diminuir uma inflamação, eu posso gerar a produção de anticorpo no nosso organismo, tudo manipulando esse sistema imunológico que a gente está vendo desde o início. Então, nessa aula, a gente já começa a manipular, mas a entender a aplicação desse sistema imunológico, certo? Hoje a Belinha não vai atrapalhar a gente, porque ela foi passear, tá lá no serviço no hospital que minha mulher trabalha. Eu tô aqui recebendo as fotos dela lá causando no hospital. Hoje ela não vai causar aqui com a gente. Oi, professora. Só depois que ela chegar, né? Oi, Viote. Tudo bom? E ela tá melhor? Tá melhor, graças a Deus. Hoje a gente tirou a sonda dela. Ai, que bom, professor. Melhoras para ela. Obrigado. Bom, então vamos lá. A gente tem algumas aplicações, ó. Então nós podemos fazer o aumento da função imunológica em imunodeprimidos. O que quer dizer isso? Se a gente tem uma pessoa que tem a imunidade muito baixa, muito fraca, quer seja um idoso, uma gestante, ou até mesmo uma pessoa com HIV, a gente pode aumentar a função imunológica dessas pessoas por meio da transfusão de anticorpo. Então, eu posso ceder anticorpos para essa pessoa para aumentar essa função imunológica. Vamos dar um exemplo. Não sei se vocês se lembram, mas na época do Covid, eles estavam pedindo doação de plasma de pessoas que já tinham tido Covid. Então, se a pessoa já tivesse tido, estavam pedindo plasma, a doação. Por quê? Porque esse plasma da pessoa que teve Covid tem anticorpo contra o Covid, né? Porque ela já teve a doença. E aí eu posso utilizar esse plasma para aumentar a função imunológica nas pessoas que estão acamadas, que estavam acamadas, né? Que estavam internadas por conta da complicação do Covid, injetando diretamente o anticorpo para essas pessoas. Eu posso aumentar ali a imunidade de uma pessoa com HIV para que ela consiga vencer algumas doenças, como, por exemplo, a herpes zoster. Eu posso aplicar o antídoto, né, que nada mais é do que soroterapia, anti-herpes zoster, anti-varicela, para que a pessoa consiga não ter uma complicação da herpes zoster caso ela tenha HIV. O segundo é a regulação da resposta imunológica em doenças autoimunes. Neste caso é o contrário. O que é uma doença autoimune? Nós já falamos algumas vezes. Eu falei para vocês que o autoantígeno é um antígeno que vai atacar o nosso próprio organismo, lesionando, gerando uma doença autoimune. Ok? Então, por exemplo, o anticorpo anti o vírus da Zika, ele tem uma tendência de atacar os neurônios periféricos, causando a síndrome de Guillain-Barré. Então, é uma doença autoimune. Outras que nós temos, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, tireoidite de Hashimoto, que é o hipotireoidismo de Hashimoto. Então, nós temos vários tipos de doenças autoimunes. E essas doenças autoimunes nada mais é do que o corpo... Psoríase, legal, Leandro? Porque é o corpo atacando o próprio corpo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reduzir essa atividade do corpo usando o anti-inflamatório, um corticoide. Então, o corticoide, ele é um imunossupressor. É um medicamento que vai diminuir a ação inflamatória, especialmente daquela pessoa que está com
doença autoimune, que está não, que tem a doença autoimune. Ai, meu Deus. Ficou mudo porque o meu computador acabou a bateria. Então eu tô ligando ele, tô usando aqui o meu celular. Então daqui a pouco, quando o computador voltar, eu coloco o slide novamente na tela. Tá? Eu estava falando sobre a doença autoimune, né? Que o corpo ele acaba atacando o próprio organismo. Então, nessas terapias para regular a imunidade de uma pessoa com doença autoimune, a gente vai usar um corticoide para reduzir a imunidade. Então eu vou dar uma desligada, dar uma silenciada na imunidade daquela pessoa, porque é a própria imunidade dela que está causando as lesões autoimunes. Então, uma pessoa que tem lúpus, ela vai tomar corticoide para reduzir as dores causadas pelo lúpus. Mas o problema disso é que se eu diminuo o sistema imunológico, o corpo ele vai ficar como? Suscetível. Então, o corpo daquela pessoa vai ficar suscetível, aberto para a entrada dos diversos micro-organismos que seriam combatidos pela imunidade. Então, a pessoa que tem doença autoimune, geralmente, ela está ou sentindo as dores da doença autoimune, ou então pegando alguma infecção, alguma doença. Porque ou ela está tratando a doença autoimune diminuindo a imunidade, aí ela deixa a porta aberta e os micro-organismos infectam. E aí, quando ela fica doente, ela para de usar o corticoide, né, para conseguir tratar a doença, começa a fazer o tratamento com antibiótico, com quer que seja, e aí as dores autoimunes retornam, porque a imunidade volta a ficar ativa e começa a atacar o próprio corpo. Então, a pessoa que está ali com a doença autoimune, ela vai viver nessa balança, nessa gangorra, ora com a dor autoimune, ora com a imunidade enfraquecida por conta do corticoide. Certo? Qual é o próximo? Lê aí o próximo item do slide, se alguém está com o slide aberto. Número 3. Neutralizar toxinas. Obrigado, Elevi. Neutralização de toxinas. Então, vamos supor, se a pessoa ela acaba contraindo a bactéria do tétano, igual nós já vimos, não, nós falamos sobre botulismo. Pode ser também, se a pessoa contrair tétano ou botulismo, essas duas bactérias, elas acabam gerando uma toxina, elas produzem uma toxina própria, que se chama toxina botulínica ou toxina tetânica. A mesma coisa pode acontecer contra a toxina difitérica, contra veneno de cobra, veneno de aranha, de escorpião. Então a imunoterapia ela vem aqui para neutralizar essas toxinas. Nós vimos na aula passada que o anticorpo ele tem essa capacidade de destruir as toxinas. Então se a pessoa pegou o botulismo, ela vai lá e tem que tomar rapidamente, né? Como a gente viu lá na aula de microbiologia, rapidamente tem que neutralizar a toxina botulínica, porque o botulismo não tem cura. É só uma viagem de ida, certo? Então, a imunoterapia vem para neutralizar essas toxinas. A mesma coisa com o soro antiofídico, né? Então, a pessoa é picada por uma cascavel e a pessoa vai e utiliza
a imunoterapia para combater essa toxina, ok? Ok, então, aí a gente observa aí a neutralização das toxinas. Em seguida, nós temos aqui o combate do câncer, né? Nós falamos há um tempo atrás, nas aulas anteriores, que o linfócito TCD8, o linfócito citotóxico, ele combate câncer, né? Então ele tem a capacidade de destruir células cancerosas, de destruir células que estão que podem virar um tumor ou um câncer. Ok? O computador já ligou, eu já vou trocar para o computador. Só um instante. Bom, então, no combate do câncer, esse linfócito TCD8, que é o citotóxico, ele vem ali para destruir a célula cancerosa. Então, se eu melhorar a imunidade do paciente, eu vou fazer com que esse linfócito TCD8 ele seja ativado mais facilmente. E assim eu consigo combater o câncer, reduzir o câncer, impedir que esse câncer evolua, né? Tem uma forma de imunoterapia que a gente chama de anticorpos monoclonais. Vocês vão falar sobre isso na disciplina de inovação em produtos farmacêuticos em algum momento do curso. Só que esses anticorpos monoclonais, eles têm ali, é como se fossem uma flecha específica para combater aquele câncer. Então, o anticorpo monoclonal, ele é uma molécula que é produzida em laboratório, que é específica contra o câncer. Então, diferentemente da quimioterapia, que é intravenosa e vai acabar lesionando o câncer, mas também todas as células ao redor, inclusive os vasos sanguíneos, o anticorpo monoclonal não vai fazer isso. Por quê? Porque ele é específico. Então, por exemplo, o trastuzumab ou Herceptina é um medicamento, é um anticorpo monoclonal que é específico contra o câncer de mama. Então, se a pessoa tiver câncer de mama, esse anticorpo vai lá, destrói apenas o câncer, sem destruir as células ao redor, sem destruir as células sanguíneas. Então, a pessoa tem muito menos efeito colateral do que com a quimioterapia. E isso também faz parte ali desse processo de imunoterapia. Inclusive, tem uma história, né? Grey's Anatomy, não sei se vocês assistiram, mas o Derek Shepherd, ele ganhou uma espécie de Nobel por ter descoberto ali um medicamento contra o câncer cerebral, né? Contra os gliomas. Não sei se vocês já viram. Né? Ele trabalhava com IL-1, que é interleucina 1, que é uma citocina. Né? É ficção, mas a ficção meio que imita a realidade, né? Pertuzumab, sim. Anticorpo monoclonal também. Inclusive da mesma classe do trastuzumab. Mas tem vários, né? Tem o adalimumab, tem o rituximab, que é super famoso. Tem o bevacizumab. Então, tem uma classe ali com... Hoje tem mais de 20 tipos diferentes de anticorpos monoclonais. Temos várias indústrias farmacêuticas, como a Libs, que produzem esses anticorpos monoclonais, né? E eles são muito importantes. Mas por que tem tanta gente com câncer ainda se tem esses anticorpos monoclonais? Porque é uma terapia extremamente cara e não é acessível para a população, infelizmente. Né? Ó, secukinumab
Certolizumab. Esses dois eu não conhecia, Michele. Legal. Então, a gente vê que temos vários, né? São extremamente caros. Então, a gente vê que um tratamento pode gerar ali 500 mil de custo. Cada aplicação, em torno de 6 mil, 10 mil, 12 mil, dependendo do tipo do anticorpo monoclonal. Mas existe essa aplicação. Essa é uma aplicação da imunoterapia, que é uma aplicação sensacional, mas infelizmente inacessível para a maior parte da população. Ah, eu posso conseguir na farmácia de alto custo? Pode. É uma das vias possíveis de você conseguir esse anticorpo de forma mais barata, né? No caso, sem pagar nada, porque o SUS, ele disponibiliza, viva o SUS, pessoal, ele disponibiliza aí esses anticorpos monoclonais, ok? Também posso fazer o combate de infecções com citocinas, da mesma forma que a citocina pode ativar o linfócito TCD8 para que ele comece o ataque contra as células cancerosas, eu também posso estimular o linfócito TCD4, que é o helper, né? E esse helper, a partir do momento que ele é ativado, ele começa a ativar as outras células da defesa, as outras células da imunidade começam a ficar ativadas também. E aí eu consigo aumentar o processo inflamatório para combater essas infecções. Imunoglobulina são os próprios anticorpos, né, que a gente pode utilizar ali da produção de vacinas, né? A vacina também é uma aplicação, só que no caso a vacina ela é preventiva e não para tratamento. Então nós temos os anti-inflamatórios esteroidais, como os corticoides, eles são imunomoduladores, né? Eles seduzem a imunidade. É aquela primeira pergunta que eu fiz quando eu dei aula para vocês no primeiro dia. Nós não devemos usar anti-inflamatórios. Foi essa polêmica que eu trouxe aqui na sala. E aí eu perguntei por quê? Né? Porque a inflamação ela é nossa amiga, né? Ela vai nos ajudar a combater os micro-organismos. Se eu utilizo um anti-inflamatório não esteroidal, aliás, esteroidal, eu acabo cortando esse processo e favorecendo a evolução do micro-organismo, certo? Porque ele é um imunomodulador e ele vai ali ter a capacidade de silenciar, de reduzir a resposta imunológica. Imunossupressores ou imunodepressores, né? Ele vai reduzir a produção de citocinas, reduzir a proliferação dos linfócitos e, consequentemente, reduzir a liberação dos anticorpos, fazendo com que a imunidade reduza. Citocinoterapia. Citocinoterapia é a terapia com o uso de citocinas agora para aumentar a função imunológica, que eu expliquei no slide anterior. As vacinas, os soros, temos o soro antiofídico e os antitoxinas, que eu também já expliquei. E tem aqui a dessensibilização, que é uma forma de você tentar evitar de ficar alérgico, né? É uma forma de você combater uma alergia. Alguém falou aqui, deixa eu ver. Teve uma pessoa que falou que foi tratada com imunoterapia, mas foi antes do computador desligar e eu perdi o chat. Quem que foi tratada com imunoterapia? Catarina. Legal, Catarina. Você gostaria de citar qual foi o tipo de imunoterapia que você foi tratada? Se foi eficiente, se funcionou? Você tem esclerose múltipla. Entendi. E aí é uma doença autoimune, né, que nós estávamos falando.
E aí você foi tratada com a imunoterapia. E qual foi o resultado? Quer falar, Leonardo? Olha só que legal. Então, a Catarina, provavelmente, ela utilizou um anticorpo monoclonal que atacava ali os anticorpos que causavam a esclerose múltipla. Então, usou um anticorpo para inibir o anticorpo autoantígeno, né? Vamos dizer assim. Aí hoje ela utiliza imunossupressor, né? E como que é essa relação com o imunossupressor? Você acaba ficando com alguma infecção facilmente? Você fica gripada facilmente ou alguma coisa do tipo? Ah, a Michelle apareceu. Boa noite, Michelle. Eu nem tinha lido o nome. Quando eu li ali, espondilite anquilosante, falei, ah, é a Michelle. Posso, Maria. Ó, então, a Catarina, ela utiliza um imunossupressor e aí, por conta disso, ela acaba pegando algumas doenças com mais facilidade que as demais pessoas, né? E aí, por isso, ela tem que ficar fazendo outras formas de tratamento. Não é uma vida simples, né, Catarina? Tem que ter muito cuidado com a saúde para manter essa, essa doença ali, que é a esclerose múltipla. Ela é uma doença grave, né? Se ela evoluir, tem sintomas que não são bons, mas se você tiver um controle, um cuidado com o controle, dá para estabilizar. Muito obrigado pela sua por ter compartilhado com a gente. Isso enriquece bastante nossas aulas. E eu disse lá na primeira aula, Maria Eduarda, que nós não devemos utilizar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório ele vai reduzir a imunidade e a gente vai ficar propenso a pegar infecções, certo? Então, não devemos utilizar anti-inflamatório. A gente tem que evitar o máximo possível. Mas aí, olhando para o caso das pessoas que têm doenças autoimunes, não tem escolha, precisa utilizar, certo? E sempre que for utilizar um anti-inflamatório, se for uma infecção, utilizar o antibiótico junto, né? E se for uma doença crônica que não é infecciosa, aí sim vale a pena utilizar o anti-inflamatório. Porém, sempre observando, melhorando a saúde global para que o corpo não venha pegar uma infecção, certo? O que eu quis dizer lá no começo é que muitas pessoas utilizam anti-inflamatório e silencia a inflamação. E aí acaba pegando doenças. Especialmente pessoas que são viciadas em anti-inflamatório, né? Ah, tô com dor, vou tomar ali um anti-inflamatório qualquer que não me veio nenhum na mente agora. Ok? Um ibuprofeno, legal. Ou um paracetamol, né? Dorflex, isso. Então as pessoas acabam reduzindo a imunidade e fazendo com que elas peguem outras doenças infecciosas em cima, que às vezes pode permitir que a bactéria se multiplique, se dissemine e cause uma doença grave, ok? E aí essa dessensibilização, ela é uma forma interessante de melhorar uma alergia. Então, por exemplo, o Igor poderia fazer essa dessensibilização tentando parar de ser alérgico ao camarão para poder voltar a comer camarão em algum momento. Vamos ver se vocês se lembram. O IgE, ele está relacionado ao quê? IgE.
Isso mesmo, alergia. Lembre-se que o mimenômico para IgE é IG espirro. Por quê? Porque o espirro é um tipo de alergia, certo? E quando a gente faz uma dessensibilização, a pessoa ela vai aplicando na pele quantidades pequenas e crescentes do antígeno. Então vai colocando e deixa o corpo se acostumar com esse antígeno, fazendo com que esse IgE pare de ser produzido e comece a produzir IgG. É uma troca de isotipo. De tanto ter contato com aquele antígeno, o corpo ele deixa de produzir IgE e começa a produzir IgG. Lembra que o IgG é um anticorpo prevalente, né? Um anticorpo de doenças crônicas. E aí, quando isso acontece, a pessoa pode voltar a tomar a comer o amendoim ou o camarão tranquilamente, ou tomar penicilina, enfim. Teve uma aluna que disse que ela fez esse processo de dessensibilização com o filho dela. Ela ficava dando pequenas quantidades de leite, ele era intolerante à lactose, e ela ficou dando pequenas quantidades de leite para ele sempre, repetidamente, e aí o filho dela deixou de ser alérgico a leite, né? Ela praticamente fez uma dessensibilização, só que em dessensibilização empírica, né? Ela nem sabia o que estava fazendo, mas mesmo assim ela conseguiu fazer esse processo. E aí a gente observa que a imunização ela pode ser ativa ou passiva. Vamos primeiro falar sobre a imunização ativa, que no caso é a vacina, né? Então, a imunoprofilaxia é preventiva e ela gera uma imunidade ativa e artificial. Bom, primeiro, o que seria uma imunização ativa e natural? Seria uma imunização ativa e natural. Alguém? Não, eu quero saber a natural. Não, porque se for artificial, o próprio corpo que vai produzir também. Veja, uma imunização natural é a doença. A doença, ela é naturalmente uma imunização natural. Vamos usar o exemplo do Covid. As pessoas que pegaram Covid antes da vacina estar prontas, elas ficaram com imunidade contra o Covid. Por quê? Porque a própria doença estimula o nosso corpo a produzir uma imunidade natural contra a doença. Isso, exatamente, Raquel. Agora, a imunização ativa e artificial, ela é sim produzida em laboratório e ela também vai induzir o nosso corpo a produzir a imunidade. Então, a vacina, ela é uma imunização ativa, porque ela induz o nosso corpo a trabalhar, e ela também é artificial, porque ela é produzida em laboratório. Certo? Vai gerar ali uma proteção sustentada, além de memória, pelo reforço ou pela exposição à infecção. Então, todas as vezes que a gente é vacinado, a gente vai ter uma proteção sustentada, ou seja, essa imunidade ela vai durar bastante tempo. E se a gente fizer reforços, repetições da vacina, a nossa imunidade vai ficando cada vez mais fortalecida, mais forte. Então, eu acho que alguém me perguntou em algumas aulas atrás, se eu tomar a vacina mais de uma vez, se eu já tomei a vacina da febre amarela,
e eu tomar a vacina da febre amarela de novo, vai ter algum problema? Não, a sua imunidade vai ficar cada vez mais forte. Por isso que é importante fazer os reforços vacinais. Por exemplo, a vacina de tétano, que é a tríplice bacteriana, ela tem que ser reforçada a cada 10 anos. Então, eu tomei ela aos 15, depois eu tomei ela aos 26, e aí ano passado eu tomei ela de novo aos 36. Se você não tomou, você precisa tomar. E aí, Viote, você tomou o seu reforço da vacina do tétano? Tem que tomar, hein, Leonardo? Porque senão acaba pegando rubéola, a pentaviral, rubéola, cachumba, também tem que tomar a cada 10 anos. Isso. Então aproveitem essa aula. Toda pessoa que já passou de 25 anos precisa fazer o reforço das vacinas que duram 10 anos. Porque geralmente com 15, as mães levam o adolescente para tomar vacina. Mas depois, né, não fazem, não levam e é isso. Então precisa tomar. Agora, as pessoas que têm uma doença autoimune, como é o caso da Michele Medeiros e da Catarina, tem algumas vacinas que elas não podem tomar. E se for tomar, tem que ter muito acompanhamento médico. Fala, Michele. Professor, é exatamente isso que eu ia perguntar para você, porque eu não tenho, por exemplo, imunidade contra a hepatite, e a minha médica não libera de jeito nenhum para tomar a vacina. Eu tomei todas as vacinas, mas não sei, meu corpo acho que não reagiu, não sei o que aconteceu, e a minha médica não deixa eu tomar, tanto que essa também, o reforço de 25 anos, eu não tomei, e ela não deixa. Então, a vacina da hepatite você pode tomar tranquilamente. A vacina de hepatite é recombinante, ela é tão segura quanto a vacina da Pfizer, e as pessoas com autoimune podem tomar. Agora, a da febre amarela, como a Catarina disse aqui mesmo, não pode, porque eu já vou explicar o motivo, tá? Tá. Vai ser importante para vocês anotarem esses conceitos, ok? Bom, então vamos falar de algumas características, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre vacina, pode perguntar, para a gente desmistificar algumas coisas que o povo vem falando. Então, ó, vamos lá. Primeiro, o antígeno não tem potência patogênica. Então, o antígeno viral que tem dentro de uma vacina não causa doença, ok? Então, vamos supor... deixa eu lembrar alguém, não lembro de ninguém que usa boné. Tá, tudo bem. Vamos pensar no Leonardo. Leonardo, hoje, ele vai para a faculdade com boné azul, certo? Só que o Leonardo, ele é um vírus. E esse Leonardo, ele tem um boné azul. O que eu vou fazer na vacina? Eu preciso colocar o Leonardo inteiro nessa vacina? Não. Eu simplesmente vou pegar o boné azul do vírus Leonardo e vou colocar na vacina. Tem como apenas o boné virar o Leonardo? Não. Então, o antígeno, ele não tem potência patogênica porque em muitas das vacinas é apenas um pedacinho do vírus. E não tem como um pedaço do vírus ou um pedaço da bactéria virar a bactéria para causar a doença. Certo? Então, esse é o ponto. Então, você pode tomar a vacina tranquilamente que você não vai ficar doente. Tá. Mas e aquelas pessoas que tomaram a vacina da gripe e ficaram gripadas? Todo mundo conhece alguém que tomou a vacina da gripe e ficou gripada, não é verdade? Falso, é mito. Essa pessoa que tomou a vacina da gripe, ela não ficou gripada. Porém, como a vacina ela está manipulando o sistema imunológico, vai acabar gerando uma resposta inflamatória
natural da inflamação, não é a doença, não é a gripe. Então a pessoa sente dor no corpo, sente cansaço, às vezes um pouquinho de febre, por causa que é a gripe. Não, porque a própria imunidade para produzir a vacina, ela acaba ativando a imunidade adaptativa que a gente viu nas aulas passadas, gerando um processo inflamatório. Então, não. A pessoa que toma a vacina de gripe não fica gripada, ela está com as reações naturais da imunidade. E é até bom sentir essas coisas. Por quê? Porque você consegue confirmar que a vacina funcionou. Então, se você tomar vacina e tiver alguma reação, você sabe, entende que deu certo. E para as pessoas que tomam vacina e não tem reação nenhuma, o que significa? A vacina não pegou? Vacina pegou, porque a vacina ela tem uma probabilidade de funcionar ali de mais de 99%. A vacina funcionou, só que a pessoa, às vezes, estava com a imunidade um pouco mais fraca e a reação que ela teve não foi tão forte. Mas a vacina funcionou de qualquer forma. A vacina vai fazer a pessoa virar jacaré? Não. É um mito, né? E não tem como ninguém, né, virar jacaré ao tomar uma vacina. Ok? E o jacaré tem que estar onde? Na jaula, né? No zoológico. Então, não. Não tem como. A vacina pode causar autismo. É possível? Também não. Eu pesquisei artigos científicos que refutam essa questão. A vacina, às vezes, pessoal, ela vai ter um adjuvante, aliás, um conservante. Para que a vacina não mofe, né, para que ela não estrague, vai precisar colocar ali um conservante nessa vacina. E antigamente, o conservante que utilizava era o etilmercúrio. Etilmercúrio. Aí já sabe, né? A gente sabe que o mercúrio, ele é neurotóxico. Ele vai causar naturalmente problemas neurológicos. Só que o mercúrio que causa problemas neurológicos é o metilmercúrio. Então é muito mais fácil a pessoa ter problemas neurológicos por mercúrio, porque estava comendo peixe contaminado de uma lagoa, do que pela vacina. O etilmercúrio, ele não vai ter capacidade absortiva pelo corpo e ele é excretado completamente. O metilmercúrio não. O metilmercúrio ele chega no cérebro e causa um problema neurológico. Então, esse conservante da vacina, ele existe nas vacinas polidoses. Então, uma vacina que serve para 5 pessoas tomarem no mesmo frasco. Aí precisa do conservante. Então, o ideal, para acabar com essa hipótese aí, é que as vacinas sejam monodose. Um frasquinho para uma vacina só, que aí não precisa de conservante. Usou, joga fora. Mas mesmo assim, o etilmercúrio ele não causa alterações neurológicas. Ok? E aí nós temos... O que mais que as pessoas falam? Tem gente que falou até que a vacina é uma forma do governo implantar um chip para controle mental. Né? Então, a gente, quando fala de vacina, a gente ouviu muita fake news voltadas com a vacina, e as fake news não começaram na época do Covid. Essas fake news já vêm de antes. Uns 2 anos antes de eu começar a falar sobre Covid, eu já fazia essa propaganda
benéfica em relação à vacina, porque as pessoas começaram a não tomar a vacina do sarampo, né? E o Brasil até perdeu o selo de erradicação do sarampo por causa dessas fake news que já tinham começado até mesmo antes do Covid. Vacina do Covid causando Alzheimer, então. Tem muitas pessoas falando que a vacina do Covid causa trombose. Então, também não é real, certo? A realidade sobre a trombose é que, assim, quem aumenta a predisposição à trombose é o próprio vírus. Então, se a pessoa pegar a doença, ela pode ter trombose. Então, veja, às vezes a pessoa tomou a vacina hoje. Lembra que a vacina, ela demora de 7 a 10 dias para ter efeito, por causa da imunidade adaptativa. Então, o que acontecia? A pessoa tomava a vacina hoje, aí ela parava de usar máscara, ou então ela saía do isolamento social, ou então ela não se cuidava e acabava pegando o vírus antes dos anticorpos serem produzidos. Aí ela pegou o vírus, ela pegou a doença. Essa doença aumentou os fatores coagulativos, que é isso que o Covid faz, ele aumenta os fatores coagulativos do corpo humano, gerou a trombose, e aí a pessoa teve um problema. Tudo bem? Então, a questão não foi a vacina, e sim o vírus. Então, aí a pessoa fala, tomei a vacina e tive trombose. Não foi porque ela pegou o vírus na mesma semana e acabou tendo os efeitos do vírus antes dos anticorpos estarem prontos. Outra coisa muito importante, Catarina perguntou se o anticoncepcional gera trombose. Então, o anticoncepcional, ele tem mais de 100 vezes de chance de causar trombose. Muitas das pessoas que falam que não tomam a vacina porque a vacina dá trombose é justamente aquela mulher que toma anticoncepcional há 5 anos seguidos. E o anticoncepcional tem 100 vezes mais chance de causar trombose. Só que ela não está preocupada em ter trombose por causa do anticoncepcional. Ah, mas da vacina, sim. O anticoncepcional que eu tomei durante 5 anos, eu não corri risco, mas a única aplicação que eu vou ter da vacina, eu vou morrer de infarto porque tive trombose. Né? Então, a gente vê que todas essas fake news, elas são muito fracas. Elas não têm respaldo científico. Né? E eu estou contando tudo isso para vocês porque lá naquela época fui convidado para fazer uma palestra sobre vacinas na biomedicina e eu li mais de 25 artigos científicos justamente procurando essas respostas. E aí eu fui quebrando cada uma dessas respostas com embasamento teórico. Então, podemos tomar as vacinas tranquilamente, que não vai gerar problema de saúde, exceto alguns pequenos grupos, como os idosos, as gestantes, a Michele e o pessoal que tem doenças autoimunes, né, como a Catarina e outras pessoas. Aí sim, esse pessoal precisa tomar um pouco mais de cuidado. Mas mesmo assim, a chefe da minha esposa, ela tem lúpus, ela tomou a vacina da rubéola e ela não teve problema de saúde. E ela não poderia tomar a vacina da rubéola. Então, o que significa? Que sou deprimida como a pessoa que tem doença autoimune. Tomar certos tipos de vacina, ela está o risco de acontecer alguma coisa. Mas, mesmo assim, ainda é um risco baixo. Certo? Então, mais ou menos isso. Ok? Então, os antígenos, eles não têm potência patogênica, porque ou o antígeno é apenas um pedacinho do antígeno do vírus, da bactéria, ou então o vírus está morto. Não tem como um vírus morto ter... não tem como um vírus morto voltar
a gerar uma doença, né? Ele já está morto. Ou então é um vírus enfraquecido, que aí eu vou dar umas informações a mais no próximo slide, ok? Tem Hashimoto, Marizilda? O antígeno é apresentado em pequenas quantidades e podem estar combinados com adjuvantes. Eu já falei sobre adjuvante quando eu falei de apiteno. O que é um apiteno mesmo? O apiteno, ele é um antígeno tão pequeno que ele passa despercebido no corpo. Então, se eu pegar o boné do vírus, do Léo-vírus, e colocar na vacina, o boné ele é tão pequenininho que às vezes o nosso corpo não vai identificar. E aí a vacina não vai ter efeito. Então, o que acontece? A pessoa precisa tomar a vacina com o adjuvante. O adjuvante é aquela molécula que vai aumentar a expressão imunológica ou a imunogenicidade do antígeno. Então, esse adjuvante, ele vai fazer com que o antígeno seja visto pela imunidade, garantindo que o anticorpo vai ser produzido, garantindo que as células apresentadoras vão capturar ele e vão apresentar para o linfócito para começar o processo de imunidade. O principal adjuvante que tem é o alúmen. O alúmen, que é o hidróxido de alumínio. E no caso da vacina do Coronavac, é o beta-propiolactona. Beta-propiolactona. O antígeno, o adjuvante. E aí, a vacina, o que ela faz? A vacina introduz no nosso corpo anticorpo? Não. A vacina é a introdução do antígeno, certo? E esse antígeno vai estimular os nossos linfócitos a produzirem anticorpo. Então, a vacina não é anticorpo. A vacina é antígeno, que vai estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos. E aqui nós temos, 4 tipos de vacinas. Então, nós temos 4 tipos. Primeiro, atenuadas. Segundo, inativas. Terceiro, as vacinas de subunidades. E quarto, as vacinas recombinantes. Recombinantes. Coloca aí no seu material essas vacinas recombinantes. Que, são produzidas pelo RNA ou DNA do antígeno. Uma atualização. Então, vamos falar de cada uma delas. As vacinas atenuadas, elas são as mais eficazes. As vacinas atenuadas foram as primeiras que foram produzidas. Essas vacinas atenuadas, elas possuem o micro-organismo vivo, porém fraco. Então, na vacina atenuada, a bactéria está viva. E o vírus está vivo também, né? O antígeno daquela vacina. Porém, ele foi enfraquecido. Vamos supor, eu quero fazer uma vacina, mas o vírus precisa estar fraco. O que eu vou fazer para o vírus ficar fraco? Eu vou pintar ele de verde e vou colocar ele no meio da torcida da Gaviões da Fiel. O que vai acontecer com ele? Ele vai tomar uma porrada que ele vai ficar enfraquecido, certo? Ele vai ficar em coma, praticamente. Vivo, porém em coma, certo? Então, não vamos estragar o exemplo, vai. Tá vivo ainda, mas está em coma,
ok? Então, o micro-organismo está vivo, porém, ele está fraco. Como ele está vivo, a resposta imune que ele vai gerar é igual à da doença. Então, vai gerar uma resposta imune forte, vai gerar anticorpos fortes. E quais são as vacinas atenuadas? Nós temos a pentaviral. O que a gente tem na pentaviral? Cachumba, rubéola, sarampo, herpes e poliomielite. Não, e hemófilo, desculpa. E hemófilo. Sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que é a catapora, herpes, e o hemófilo. Não é poliomielite. Tira a poliomielite daí. Outra vacina pentaviral, febre amarela. Outra vacina atenuada, dengue. Também temos Janssen, Covid Janssen e Covid AstraZeneca. Então, não, da gripe não. Então, essas são as vacinas atenuadas. Pentaviral, febre amarela, dengue, a Janssen e a AstraZeneca. Então, são essas as vacinas que a pessoa imunodeprimida, ou seja, o idoso, a gestante e a Michele, as pessoas com doenças autoimunes, não podem tomar. Por isso que a Catarina não pôde tomar a vacina da febre amarela. Por um motivo. E isso só acontece nas pessoas com a imunidade suprimida. Se chama reversão de virulência. Mesmo que a reversão de virulência aconteça, a chance dela acontecer é mínima. Mas, para garantir que a Catarina não pegue a febre amarela, então não dá, mesmo que a chance seja mínima. Então, vamos supor, fazer uma pintura aqui na tela para vocês verem. Ó, vamos supor que a imunidade da pessoa está assim. E a imunidade da Catarina e da Michele, por terem uma doença autoimune, está assim. É uma imunidade um pouco menor. A vacina atenuada, o vírus está fraco. Então, vamos supor que vem até aqui, ó, a ação do vírus. Então, para as pessoas que não têm doenças autoimunes, o que acontece? A nossa imunidade combate esse vírus fraco. Então, não acontece reversão de virulência. Mas, se a pessoa tiver uma imunidade muito fraca, porque ela é imunodeprimida, e o vírus estiver assim, o que significa? A gente vê que a imunidade, o vírus ganha da imunidade. Então, neste caso, pode acontecer a reversão de virulência. E aí, a Catarina acabar pegando febre amarela, ou a Michele acabar pegando dengue, ou uma pessoa com artrite reumatoide vir a pegar sarampo, certo? Então, a reversão de virulência, ela é muito difícil de acontecer, mas existe uma possibilidade de gerar a doença, somente nas pessoas que têm uma imunidade muito fraca, ok? As demais pessoas não acontece. Tudo bem? Deu para entender? Michele e Catarina, especialmente. Por isso que não pode tomar certas vacinas. E veja, a vacina da hepatite B não entra nesse caso. Tá? Porque a vacina da hepatite B, hoje em dia, ela é recombinante. Quem não pode tomar as vacinas citadas? Letícia. Idoso, gestante
e pessoas com doenças autoimunes. Pessoas com AIDS também é importante evitar. Não pessoa com HIV, pessoas com AIDS. Vacinas inativas. As vacinas inativas, elas contêm o vírus morto. Então, veja, não tem como o vírus morto gerar doença. Tá, a vacina inativa pode ser dada para todo mundo. Inclusive, eu já defendia que a Coronavac podia ser dada para as crianças e recém-nascidos. Eles não fizeram isso por uma questão de segurança. Mas, por ser uma vacina inativa, não tem como gerar reversão de virulência. Das vacinas inativas, o vírus está morto. A imunidade que ela vai gerar é uma imunidade mais fraca, porém, é uma vacina mais segura. A atenuada, ela é mais eficaz, só que ela é menos segura para essas pessoas imunodeprimidas. Agora, a vacina inativa, ela vai gerar uma imunidade um pouco mais fraca, porém, ela é segura para todo mundo. Então, a grávida pode tomar, a gestante, a mesma coisa, o idoso e a pessoa com doença autoimune. Quais são, né, as vacinas inativas? Nós temos ali alguns exemplos. O Vitor perguntou, já vou te responder, tá, Vitor? Esqueci, já vou te responder. Então, nós temos a vacina da gripe, é inativa. A vacina tríplice bacteriana, que é tétano, pertussis, que é a coqueluche, difteria, tétano, difteria, pertussis e poliomielite, é a tríplice bacteriana. Temos também Coronavac, Covid e Coronavac. Tem algumas vacinas de poliomielite que também são inativas, certo? Então, elas são seguras, pode tomar à vontade, não tem problema. Tanto que os idosos e as gestantes são prioridades na vacinação da gripe. Mas por que a vacina da gripe tem que tomar todos os anos? Primeiro que ela é inativa, então a imunidade que ela vai gerar é um pouco mais fraca. Geralmente são vacinas que a gente toma em mais de uma dose. A própria Coronavac tinha que tomar em 3 doses. Segundo, que em alguns casos, quando a gente fala de uma vacina contra o vírus da família SARS, que é o caso do Covid, que é o caso da gripe, são vírus que têm uma mutabilidade muito rápida. Então, esses vírus rapidamente mutacionam. Então, eu dei o exemplo do Leonardo, que hoje veio para a faculdade com boné azul, só que amanhã ele resolveu ir para a faculdade com boné vermelho. Só que o corpo, ele reconhece o vírus Leonardo pelo boné azul. Se ele troca de boné, o anticorpo não reconhece mais. Então, é por isso, como o vírus da família SARS, ele tem uma mutação muito rápida, isso vai acabar gerando essa necessidade de tomar a vacina todos os anos, que são vacinas atualizadas. É mais uma atualização do que um reforço. Da própria Covid, a gente passou pela variante beta, que foi a primeira, depois veio a alfa, depois veio a delta, depois veio a variante Omicron, e depois veio outras variantes que já não tiveram tanta importância porque a gente já estava vacinado. Ou seja, em 2 anos de Covid, o vírus ele se mutacionou 5 vezes. Né? Então, a gente vê que cada dose da vacina, se forem atualizadas, vão cobrir contra essas novas variantes. Vacinas e subunidades.
Essas vacinas de subunidade são vacinas que têm fragmentos do vírus ou da bactéria. Ela tem pedaços do vírus ou da bactéria. A gente observa ali, dentre as vacinas de subunidade, a gente tinha a da hepatite B, ela era de subunidade antigamente, hoje não é mais. Só que a gente pode citar a meningocócica ou a pneumocócica contra o meningococo e contra o pneumococo. Então, são vacinas importantes, né? Que a gente toma ali quando é recém-nascido. E a pneumocócica é tomada quando a pessoa já tem mais de 60 anos. Falando nisso, eu preciso lembrar meus pais que eles têm que tomar. E elas têm fragmentos, são pedaços do micro-organismo. A vacina mais nova são as vacinas recombinantes. Fala, Igor. Professor, repete novamente essa vacina aí que tem que tomar com 60 anos. Pneumocócica. Ah, tá. É que meu pai ainda vai demorar. Meu pai fez aniversário ontem e ele fez 59 já. Ah, então não vai demorar, ano que vem já. Vou avisar pra ele também. É importante a gente ficar em cima dos nossos pais, porque eles esquecem dessa proteção. Não, Keila, não são vivos, porque eles são fragmentos, né? São pedaços da bactéria só. É como se fosse o exemplo ali do boné. Ah, o boné do Leonardo que foi feito a vacina, não o Leonardo inteiro. As vacinas recombinantes são as top de linha. Então, essas vacinas são produzidas com DNA ou RNA. Essas vacinas a gente pode citar a vacina pneumocócica e meningocócica, são feitas com bactérias. Tudo depende da vacina. Tétano, difteria, pertussis, né, a tríplice bacteriana, como o nome mesmo diz, são feitas com bactérias. Então, tem vacinas contra bactérias, tem vacinas contra vírus. Na veterinária, tem até vacina contra giardia, que é um protozoário. Tem vacina contra a leishmania, da leishmaniose. Elas não funcionam, mas tem. Essas duas aí não funcionam. Bom, as vacinas recombinantes, quais são os exemplos das recombinantes? Nós temos a vacina do HPV. Temos a vacina da hepatite B. E temos a vacina Tozinameran Pfizer. Vacina Tozinameran Pfizer é a vacina da Pfizer. Elas são as mais modernas que existem. Ah, tem a Moderna também. A Moderna dos Estados Unidos também é recombinante. São as vacinas mais top de linha. Essas vacinas recombinantes, elas são as melhores porque elas causam uma imunidade forte, elas são seguras porque elas não geram reversão de virulência, elas são baratas. Então, 3 motivos. A gente viu que quando a vacina da Pfizer foi liberada, veio milhares de vacinas, porque além de ser barata, ela é rápida na produção. É coisa ali de 3 dias, eu já consigo ter a vacina pronta. Então, como que eu faço com essa vacina? Eu vou pegar o DNA do vírus e vou colocar numa bactéria. E essa bactéria vai acabar produzindo a vacina para mim. Então, por exemplo, ainda usando o exemplo do Leonardo. E aí, Leonardo, cadê você?
Leonardo. Dá um salve aí. Luiz também está quieto hoje. Ah, o Leonardo não está na aula, gente. Eu fui aqui chamando ele e ele não está. Bom, mas a Luana tem, né? A Luan e o Luan. 3 Luans, 3 Luanas e 2 Luans. Enfim, voltando para o assunto. Então, se eu pegar o boné do Leonardo, eu vou colocar o boné desse Leonardo dentro da bactéria e eu vou forçar a bactéria a produzir para mim a vacina. Então, a gente observa que essa vacina, ela não precisa ter o vírus ou a bactéria original dentro da vacina. Não precisa. Ok? Eu posso utilizar apenas um pedacinho, coloco a bactéria, forço a bactéria a produzir para mim e pronto. Lá no canal tem um vídeo que eu falo sobre essa biotecnologia das vacinas, que a gente não vai entrar nesse assunto, porque esse é um assunto longo, né? Inclusive faz parte de outra disciplina que vocês vão ter no futuro, mas se vocês tiverem interesse, aqui, ó, essas biotecnologia, eu explico cada uma desses tipos. Eu vou mostrar para vocês só a vacina recombinante, tá? Deixa eu ver se tá projetando para vocês, pessoal? Tô para trás. Os documentos clínicos ganharam precisão. Então vamos pular. AstraZeneca. Deixa eu só achar, tá? E a vacina da Moderna Pfizer. São as duas vacinas de essa tecnologia do RNA mensageiro. Essa vai ser inserida. Então, ó, como que a gente faz? A gente pega a partícula viral, o vírus, e aí eu vou encontrar, tá vendo essas bolinhas azuis no vírus? A gente chama de espículas virais. Essas espículas virais é aquela coroa do vírus, do coronavírus. Eu vou encontrar dentro do DNA onde que está escrito a proteína de superfície. Quando eu encontrar, eu vou pegar somente o gene dessa proteína, vou colocar num plasmídio bacteriano e eu introduzo dentro de uma bactéria esse plasmídio com um pedacinho do DNA do vírus, que vai fazer produzir a proteína de superfície. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, a bactéria ela começa a produzir somente o pedacinho do vírus que eu pedi para ela fazer. Em vez dela produzir o vírus inteiro, não, ela produz só o boné do vírus. Aí eu pego esse boné, purifico e coloco na vacina. Então, a vacina de RNA recombinante ou de DNA recombinante, eu vou pegar um pedacinho do vírus que vai decodificar uma proteína que tem no vírus que nós não temos, e aí eu forço a bactéria a produzir esse antígeno puro para mim. Aí eu purifico e coloco na vacina. Tem como gerar reversão de virulência? Não. Vai gerar uma imunidade forte? Vai, porque é um pedaço do próprio vírus. E ela é barata, porque fazer clonagem de bactéria é uma técnica muito simples, muito fácil. Então, dá para produzir milhares de bactérias produzindo esse antígeno para mim, e eu só purificando e colocando nos frascos de vacina. Exatamente. Ó, o Leonardo voltou, gente. Foi só falando nele que ele voltou, ele apareceu. E ainda apareceu já comentando. Isso mesmo, Leonardo. É exatamente a mesma técnica da insulina recombinante, né? A gente faz a vacina da Pfizer, a do HPV e a da hepatite B. Então, Michele, se você for tomar uma vacina de hepatite B
Se você conseguir a informação que ela está recombinante, você pode tomar tranquilamente. Ok? Você vai no lugar e pede para ver o rótulo. Geralmente está escrito, vacina recombinante. Eu mesmo tive que tomar vacina da hepatite B 3 vezes. Porque em mim ela não pegou. Mas, Tem professor, alguns casos... Susto. eu tenho a minha carteira de vacinação e eu tenho, tipo, todas as doses. Eu acho que tem. Desde que eu era criança, tem todas as doses. E. Eu tô dando risada aqui, você falando do SUS e o Igor dando risada ali no chat. Que bosta. E não, tipo, eu nem sabia que não tinha funcionado. Eu fui saber um dia que a médica pediu uns exames, a reumatologista, e aí ela falou assim: Ué, você nunca tomou uma vacina de hepatite? Eu falei: Tomei. Aí ela falou assim: Traz sua carteira de vacinação para eu ver. Quando ela veio, ela falou: Ué, você não tem, tipo, imunidade nenhuma contra hepatite B. Não funcionou nada em você. Eu falei: Então vou tomar. Ela falou: De jeito nenhum. Eu não sei se ela, por um acaso, não sabe dessa. Não sei, porque tem 6 anos que ela é minha médica e acho que tem uns 4 que eu descobri e ela nunca me deixou tomar. Provavelmente ela não sabe. Então, vale a tentativa de você encontrar um artigo científico sobre vacina recombinante de hepatite B, que é feito até com levedura, levar para ela e provar para ela que você pode tomar. Aí você toma, entendeu? Foi o mesmo caso que aconteceu comigo. Eu tomei aos 15 anos, depois aos 23 eu fiz o teste, deu negativo, tive que tomar de novo. E depois, aos 30 e pouco, estava sem imunidade novamente. E aí eu tomei pela terceira vez. Aí a vacina da hepatite B, em algumas pessoas, ela não pega. E aí tem que ficar tomando repetidamente. Mas existe uma Motivo razão pelo para isso? qual, não sei. Ou a vacina pegou, mas ela acabou a imunidade, ou então ela nunca pegou. A pessoa meio gera uma certa resistência por algum motivo. Ok? Nossa, eu nem sabia desses live. Bom, vamos fazer um intervalo então, 10 minutinhos, 15 minutos, até 21h10. E a gente já retorna. Tem as naturais e as atenuadas. Então, das vacinas atenuadas, nós temos um tipo de poliomielite, que era aquela que a gente tomava com a pistola no braço, quando a gente era neném, que fica a marca até hoje. A do sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, e da BCG para tuberculose, que a gente também toma aos 15 anos. Organismos mortos, porém intactos. Nós temos as da poliomielite, que é a da gotinha, Zé Gotinha. Vacina da raiva, da gripe, hepatite A e tifo. E das bactérias nós temos a vacina da coqueluche, febre tifoide, cólera e peste. Fragmentos, as vacinas de subunidades. Nós temos as pneumococos, meningococos e também a da hepatite B, que era a antiga, né? A vacina de subunidade antiga da hepatite B. Tétano e difteria, são as toxoides, né? Que a gente utiliza junto com as inativas, né? Tétano, difteria, coqueluche, é a tríplice bacteriana. DNA recombinante, nós temos da hepatite B, e hoje já saiu, há alguns anos, a da vacina do HPV e todas essas do Covid que nós comentamos. Né? Então, aqui tem mais um pouco de informação sobre cada uma dessas vacinas, se é uma vacina de vírus ou de bactéria, algumas considerações de cada uma delas.
Não, eu não acredito que tenha descoberto, não, Keila. Senão, com certeza, a gente já teria vacinas russas aí sendo vendidas, porque elas iriam valer milhões, né? Então não tem por que fazer uma vacina contra o câncer e não vender para o povo. Já a vacina do HIV é outra história, né? Pode até ser que já tenha sido descoberta, mas eu acredito que os governos estão bloqueando que ela seja liberada para a população, porque é um lucro muito grande para as indústrias farmacêuticas que as pessoas convivam com HIV, por causa do coquetel e tudo mais. Mas a vacina do câncer, como mata muito rápido, eu não vejo motivo para esconder ela, sabe? Em relação à imunização ativa e passiva. Ah, sim, aumentou demais mesmo. Mas eu acredito que não. Geralmente, quando tem... Uma opinião pessoal, tá? Quando é algo que vem da China ou da Rússia, eu fico com o pé atrás. Já não confio muito, não. Até mesmo porque eles fecham muito as informações, eles não divulgam os dados de forma séria. Então, pode ser simplesmente apenas um palpite, né? Para gerar uma desestabilização econômica, alguma coisa do tipo. Eu não acredito muito, não, entendeu? Mas aí vai da opinião de cada um, né? Não, não é uma vacina. Não, é uma vacina, sim. É uma vacina, sim. É um imunossupressor, Letícia. É uma terapia, na realidade. Sim, de fato, isso é muito importante. Igor. Bom, então comparando a imunização ativa e passiva, a imunização ativa, ela está no tracejado rosa, na linha rosa. A imunização passiva, que é o soro, o antídoto ou a antitoxina, ela está em verde. Qual a diferença da imunidade ativa e passiva? Primeiro, a imunidade ativa é a vacina, ok? Ela é formada por antígenos, ela estimula então, a vacina ela vai estimular a produção de anticorpos pelo corpo, por isso que ela é ativa, porque ela estimula. Ela também tem memória, então ela é duradoura. Então, quando a gente toma uma vacina, essa vacina vai proteger o nosso organismo por muitos anos. Então, aqui nós temos algumas das características importantes quando a gente fala de vacina. Já o soro, ou seja, a imunidade passiva, que são os soros ou as antitoxinas, elas são anticorpos. É para tratamento. Enquanto a vacina é para prevenção, os soros são para tratamento de alguma doença. Ou seja, é para inibir, no caso, para desestimular a ação do antígeno. Então, a pessoa já está com antígeno lá, que é uma toxina, ou, sei lá, uma bactéria, alguma coisa, e aí a vacina vem para inativar esse antígeno. E ela é temporária. Então, a vacina, o soro, ele vai ter uma duração ali de 6 meses no máximo. Como é IgG, o máximo que um soro pode ficar na corrente sanguínea são 6 meses se não tiver sido usado. Então, se a pessoa tiver, de fato, com a toxina no corpo, o anticorpo vai ser usado e vai ser eliminado. Se não for usado, pode durar até 6 meses. Então, a gente observa que esses soros, ele tem uma ação temporária, como a gente pode ver
ali na imagem. Então, quando a pessoa aplicou o soro, tinha bastante anticorpos, mas com o tempo ele vai caindo, caindo, caindo até acabar. Aqui tirou ali 15 semanas, ó. Já a vacina, ela é tomada no momento zero, ela demora um tempo para começar a ter anticorpo, né, que são 7 dias, de 7 a 10 dias, e aí ela tem uma imunidade. Se a pessoa não tomar a segunda dose, quando é uma vacina de 3 doses, por exemplo, essa imunidade ela tende de ir para o zero. Então a pessoa toma a primeira dose, se ela tomar a segunda dose, a imunidade vai ser maior e o tempo para ela acabar é mais longo. Se ela tomar a terceira dose, a imunidade vai ficar extremamente alta e a gente vê a questão duradoura da vacina, né? Que ela vai ser projetada por vários anos, até mesmo pela vida toda, se for uma vacina atenuada. As vacinas atenuadas, como elas são as mais fortes, são aquelas que a gente toma uma vez na vida só, e geralmente com uma dose só. Então, febre amarela, dengue, são vacinas que a gente toma uma vez só. Se bem que a dengue ela veio com a versão de 3 doses, né? No caso da Dengvatia e da Qdenga. Mas, de qualquer forma, por ser atenuada, a imunidade dela vai ser muito mais longa e no fim da posologia, a gente vai ver que vai ter uma imunidade permanente. Então, aqui mostra a importância de tomar todas as doses. Então, se você tomou só uma dose da AstraZeneca, você não tem mais imunidade. Se você tomou 1, 2 doses da Coronavac e não tomou a terceira, a sua imunidade já acabou também. Então, tem que tomar o esquema vacinal completo para que essa vacinação perdure por muitos anos. Às vezes a pessoa tomou uma vacina da hepatite B e não voltou para tomar as outras. E aí, por isso, a imunidade acabou. Não sei se foi o seu caso, Michele, mas é importante pensar nisso. Então, tem que tomar o tempo total das vacinas, porque senão ela não vai gerar uma resposta adequada. Acontece muito da pessoa ter tomado a Coronavac, uma dose só, 3 meses depois pegou Covid, e aí sai falando que a vacina não funciona. Na verdade, funciona, só que a pessoa que foi responsável não tomou as 3 doses. Então, isso é bastante importante, ok? Agora, a vacina que a gente toma contra o coronavírus, ela é a bivalente, né? Uma vacina que age contra as 2 cepas. Aqui tem o calendário vacinal, né? Então, dos 11 a 19 anos, tem que ser tomada a vacina da hepatite B, a dupla adulto, né? Que seria a tríplice bacteriana, a da febre amarela e a tríplice viral. Hoje, essa dupla adulto já é tríplice, já são 3. Tem coqueluche também. E a tríplice viral hoje já é penta, que aí já tem sarampo, cachumba, rubéola, o hemófilo e a herpes, né? A catapora. No adulto, de 20 a 59 anos, ó, hepatite B, a dupla adulto a cada 10 anos, difteria, tétano, que é a que a Viote precisa tomar. Vacina da febre amarela, uma a cada 10 anos. Tem algumas versões que você toma uma vez só. Eu tô achando que esse negócio aqui tá errado. Porque a tríplice viral que você toma uma vez a cada 10 anos e a da febre amarela você toma uma dose única. Então, acho que eles provavelmente confundiram. Febre amarela é dose única e a tríplice viral é uma dose a cada 10 anos. Não pode ser dada para gestante, nenhuma dessas duas aqui. Não pode ser dada nem para gestante, nem para o idoso, nem para pessoa com doença autoimune. Com mais de 60 anos, hepatite B, a febre amarela
pode ser tomada apenas até os 60, depois de 60 não pode mais. Vacina da gripe, todos os anos, e a pneumocócica também tem que tomar depois dos 60. Esse slide ele mostra ali um pouco dos tipos de vacinas contra o Covid, né, que é isso que a gente já comentou um pouco. E aí a gente entra na imunização passiva. Então, a imunização passiva ela vai ser usada para antiofídica, contra veneno de cobra, antiescorpiônica, antiaracnídea, contra aranha, e tem as antitoxinas, né, que são as antitoxinas contra o tétano, contra o Clostridium perfringens, né, que tem alguns exemplos. Contra difteria, contra herpes zoster, botulismo, raiva e alguns contra hepatite. Então, veja, a imunidade passiva não é vacina. Você só toma o soro e é para tratamento, é para inativar o antígeno. Depois de um tempo, acaba. A pessoa não tem proteção duradoura. Vacina, proteção duradoura, prevenção. Toma antes de pegar a doença de preferência. Soro é para tratamento, dura apenas alguns meses e vai servir contra essas toxinas especialmente e contra venenos. Aldine perguntou uma coisa. Vixe, Aldine, isso aí que você perguntou, eu não ouvi dizer sobre esse tratamento contra paraplegia e tetraplegia. Ah, eu vi alguma coisa por cima. Aldine, eu vi. Onde foi? Ah, não sei, acho que foi na televisão, mas foi muito rápido, não prestei atenção. Vamos ver, né, nos próximos meses, se vai surgir mais alguma informação sobre isso. Como que é feito um soro, pessoal? O soro antiofídico, por exemplo, ele é utilizado no cavalo. Primeiro porque o cavalo ele tem resistência contra o veneno de cobra. Não significa que a cobra não vai matar ele. Em alguns casos pode até matar. Mas como ele foi picado, os seus antepassados foi picado muitas vezes por cobra, eles criaram uma certa resistência contra o veneno. Então, lá no Butantan, eles inoculam um pouco do veneno. Eles inoculam um pouco de veneno de cobra nesses cavalos. Só que é um veneno diluído, tá? Não é o veneno na sua total potência. É um veneno um pouco diluído. E aí eles esperam um tempo para que a imunidade adaptativa do cavalo produza os anticorpos. E aí o que se faz? O sangue do cavalo é extraído, a parte vermelha é separada da parte branca, né? Da parte amarela, desculpa. Então, as células são separadas do plasma, as células são retransplantadas para o cavalo, e esse plasma que tem os anticorpos vão passar por um processo de purificação e de extração, somente do anticorpo. A partir do momento que esses anticorpos forem ativados, tá uma gritaria aqui, eu tô perdendo a concentração. A partir do momento que esses anticorpos eles forem centrifugados, né, eles forem filtrados, eles passam por um processo de purificação e por controle de qualidade. E aí nós temos o soro. Se a pessoa foi picada por uma cobra, ela toma o soro, ok? E aí não morre. Se essa pessoa daqui a 3 meses for picado pela mesma cobra na mesma trilha, ela tem imunidade? Aí ela tem que tomar o soro de novo. Se daqui a 1 ano ela foi picada pelo filhote de cobra, vai ter imunidade contra o veneno da cobra? Não. Tem que tomar o soro de novo. Por quê? Porque o soro é para tratamento. Ele não é para
prevenção, ele não é para gerar uma memória, nada disso. Ele é o próprio anticorpo que é transplantado no paciente, certo? Que é doado ali para o paciente apenas para resolver um problema pontual. Acabou o anticorpo, acabou a defesa, ok? Pode falar. Professor, tem uma pergunta, assim, para tirar dúvida sobre isso, que eu acredito que tem a ver, né? A minha irmã foi picada 4 vezes por escorpião, né? E, Nossa, que sim, sorte, hein? 4 vezes. Ela foi picada 3 vezes aqui e uma vez na casa da amiga dela quando ela estava dormindo. E aí eu não sei se isso é um fato, mas eu fiquei sabendo que isso ia alterar muito a pressão dela, arterial. Isso é verdade? Não. Depois que passou o efeito do veneno, não vai ter o problema. A pessoa pode ter os efeitos de alteração da pressão durante a circulação do veneno na circulação. A partir do momento que o veneno já foi eliminado pelo soro, ou até mesmo já acabou a sua ação, ela não vai ter problemas de pressão, não. Ah, sim. Então eu vou falar essa informação pra ela, porque ela disse que falaram pra ela que ela ia ter problema de pressão. Achei estranho, então preferi tirar essa dúvida, né? Então, sua irmã é preta assim como você? Parda. Ela é. Parda? É que pra mim não tem parda, né? Pra mim é negro, né? Mas ela se considera parda e Ela é menos retinta que você. Isso, mas ela é descendente de indígena. A única pessoa negra é minha mãe, né? Que é a mãe dela também. Bom, se é a mãe dela também, então ela tem o gene para hipertensão. Às vezes ela pode estar começando a ter hipertensão, mas não foi por causa do escorpião, e sim por causa da constituição genética que veio da sua mãe. A pessoa negra, preta ou negra, ela tem maior tendência para ser hipertenso, né? E se ela tiver mais idade que você, a gente já vê ali depois dos 30, 35, que começa a aparecer alguns sintomas de uma hipertensão começando. Ela fez 30 anos em agosto. Então tem ali um pouco de relação, provavelmente com a questão genética, e não por causa do escorpião. Ah, sim. Tá bom, então obrigado. Por nada. Agora, pessoal, a gente vai ver como que essa vacina é produzida no Butantan. Só um instante. A campanha de vacinação contra a gripe deste ano foi antecipada no estado de São Paulo e começou no início do mês de abril para os grupos prioritários. É aqui no Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, que são produzidas as vacinas contra a gripe, que serão distribuídas por todos os postos de saúde no Brasil. Daqui sairão 54 milhões de doses para os grupos prioritários da rede pública. Mas para todas essas doses chegarem aos postos de saúde, a vacina percorre um longo caminho de produção. O Instituto Butantan recebe amostras dos 3 tipos de vírus que serão usados na fabricação da vacina: o influenza tipo A, H1N1 e H3N2 e do tipo B. Além disso, recebe de uma granja localizada no interior de São Paulo ovos embrionados de galinha. Eles são um lugar perfeito para a multiplicação do vírus. Na primeira etapa, uma máquina injeta em cada ovo o vírus da gripe ainda vivo. Em seguida, o ovo é colocado em incubação por um período de 60 a 72 horas. Durante esse processo, o vírus consegue se multiplicar quase 10 milhões de vezes. O material extraído do ovo depois dessas etapas passa por processos de segmentação e todos os vírus são mortos. Só assim ele poderá ser usado para a formulação da vacina. De cada ovo podem sair até 3 doses de vacina e cada um deles recebe um tipo de vírus influenza. No dia 30 de abril, a campanha tem início em todo o estado. Para
conferir mais reportagens do canal da Desculpa, pessoal, eu fui fechar o vídeo, eu acabei fechando o Meet. Vou passar mais um vídeo que agora vai mostrar como que é produzido os soros dentro do Butantan. Nos animais ao nosso redor, que apesar da sua beleza incomparável, eles também podem ser muito astutos e perigosos. Nosso repórter convidado, Diego Sanches, foi até o Instituto Butantan, que é grande referência, e ficou cara a cara com aranhas, escorpiões, cobras, animais que também trabalham, viu? Então, nada de ficar com medo. Vamos aprender mais sobre eles? Então vamos, roda! Rony, você já se imaginou tomando uma picada de uma cobra, uma aranha ou um escorpião? Pode ficar tranquilo, hoje na série Bichos Profissionais eu vou mostrar pra você verdadeiros animais que podem salvar a sua vida. Doutora Fã, a gente percebe que tem muita caixa. O que tem especificamente dentro dessas caixas? Bom, nós estamos especificamente na sala das aranhas marrom. São aranhas pequenas que causam acidentes, podem ter uma repercussão para a saúde humana e para isso nós precisamos do soro. Então nós mantemos essas aranhas em cativeiro para a obtenção desse veneno que vai ser usado na produção de soro. Para onde vai o nosso soro produzido no Butantan? Ele vai para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde se encarrega de distribuir para os estados. Cada estado distribui para os seus municípios. A gente tem basicamente no Brasil a aranha caranguejeira, a aranha de jardim, a aranha marrom, a viúva negra e a aranha armadeira. Dessas 5 espécies de aranhas, quais são perigosas para a nossa saúde? Então, a mais perigosa e a que causa maior número de acidentes no país é a aranha marrom. É porque é uma aranha que já se acostumou com o ambiente urbano também? Ela vive dentro das casas, no entorno, no quintal, onde nós temos pilhas de tijolo, madeira. Sabe aquela edícula que está sendo construída? Sim, e aí da bagunça. Quando nós temos uma área de mato por perto, eventualmente essas aranhas podem se aproximar e até mesmo entrar dentro de casa. Caso aconteça um incidente, a pessoa foi picada, como ela deve proceder para ser socorrida? Bom, a primeira coisa é procurar um serviço de saúde o mais rápido possível para ver se os sintomas, se a pessoa desenvolver, é compatível com o envenenamento por uma aranha marrom ou por uma aranha armadeira. Se puder levar, né, o animal que causou, ótimo. A gente está falando de um universo de quantas mil aranhas dentro de todos esses potes, na volta de toda essa sala? Então, nessa sala nós mantemos por volta de 20 a 25 mil aranhas. Elas não morrem depois da extração, né? Então elas podem ser reaproveitadas depois. Isso é muito legal ressaltar. Toda a técnica utilizada no Instituto Butantan não mata o animal para a extração do veneno. Esses animais são utilizados e reutilizados após quanto tempo mais ou menos de utilização? Depois de um mês. Depois que elas entram em extração, elas voltam para suas caixas, né? Elas serão alimentadas, serão mantidas até o tempo de novamente entrar em extração, que é de aproximadamente 30 dias.
Doutora Fã, a gente vai passar também na sala dos escorpiões. A gente está falando também de um universo de quantos escorpiões? Hoje nós mantemos aproximadamente 10 mil escorpiões. Nós consideramos até 4 espécies que são consideradas de importância em saúde. O escorpião preto da Amazônia, né? O escorpião do Nordeste, que é o Estimulus, o escorpião marrom, que é o Baiensis, e o escorpião amarelo, que é o principal. É o que mais causa acidentes hoje, portanto, a gente utiliza esse escorpião amarelo para a produção de soros. Aqui é o coração da produção de soros. Aqui o que tem dentro dessas máquinas? Então, aqui depois que o veneno é produzido, ele vai para a fazenda, os cavalos vão ser imunizados com o veneno bem diluído, aí o cavalo ele produz os anticorpos que estão no sangue dele, é retirado o sangue, separado o plasma, que é a parte branca do sangue, vem para a fábrica e aqui por bombeamento que começa o processo fabril. E esse processo todo é o que nos dá o soro sem os outros componentes do plasma que não nos interessam. A gente está no laboratório de extração de veneno. Dentro desse laboratório, quais os tipos de veneno para quais tipos de cobra são produzidos? A gente produz o soro contra o veneno da jararaca, da cascavel, da surucucu e da coral. Essa é uma jararaca? Na realidade, essa daqui é uma jararacuçu. Podemos então extrair o veneno dela agora? Vamos fazer. O dente delas fica protegido por uma membrana. Nós levantamos essa membrana e aí, então apertamos atrás dos olhos, mais ou menos, que é o local onde fica a glândula de veneno. E aí então o veneno sai pela ponta do dente. Gente, essa é uma das jararacas mais incríveis que a gente tem na natureza, uma jararacuçu. Olha o tamanho da cabeça e vocês puderam observar a quantidade de veneno que sai de uma boca dessa. Incrível! Cachorro, répteis e cavalo trabalham e muito para o nosso bem-estar. Mas a gente sabe, né, que todos os animais têm uma grande importância ambiental e por isso devem ser respeitados. A natureza é linda e enorme. Dá para todo mundo conviver em harmonia sem problema algum. Muito bom esse vídeo, né? Nos dá uma oportunidade de ver algo que a gente não veria diariamente, certo? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. É muito bom a gente poder falar sobre as vacinas, desmistificar, e é aquilo, gente. Se tem uma coisa que a gente tem que defender na vida, é vacina. Tá ok? Obrigado aí pela presença. A gente se vê agora